Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o último capítulo do livro De Todo o Meu Ser. Mas antes eu peço que você deixe seu apoio ao canal e isso me ajuda muito. Faz com que o YouTube indique o canal para mais pessoas. E se você também quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal, clicar no botãozinho Valeu ou dar uma olhadinha no box de descrição. Lá você vai encontrar mais detalhes, certo? Então, dados os recados, vamos para o último capítulo do livro, capítulo 16. Foi preciso esperar até o término do bombardeio para que Kate pudesse ir para casa. A destruição que foi encontrando pelo caminho fez estremecer o seu corpo. Passava por ruas incendiadas, ao lado de pessoas mortas e mutiladas. Sensível ao desespero dos sobreviventes que procuravam por seus entes queridos em meio aos destroços. A exemplo das demais, a rua em que morava também fora atingida. Muitas construções haviam sido destruídas, e vários homens tentavam conter o fogo que ainda se alastrava. Em companhia de Roger, Kate desatou a correr pela via interditada, saltando os destroços até se aproximar de sua casa. Quando a viu, foi como se levasse um soco na boca do estômago. A casa viera quase inteira abaixo. O segundo andar não mais existia, e um monte de tijolos e vigas de madeira se acumulara no que antes era a sala e a cozinha. As ruínas ainda fumegavam quando Kate e Roger pisaram o chão, levantando o que podiam na esperança de encontrar sobreviventes. Paredes e tetos haviam desabado, e tudo estava ainda quente, dificultando a procura. Kate sentiu o desespero tomando conta dela e começou a chorar. Meus filhos! Suplicou em lágrimas. Onde estão os meus filhos? Tenha calma, mãe. Roger procurou confortar. Vamos encontrá-los. Com um gosto amargo na boca, Kate ia revirando os destroços, na esperança de encontrá-los vivos. Mas tudo fora destruído, ou quase tudo. A porta que dava acesso ao porão estava bloqueada, mas havia uma chance de os filhos terem se refugiado ali. Com essa esperança, Kate começou a retirar as pedras, ajudada por Roger. Marianne! Gritou. Ross! Tem alguém aí? Pouco depois, ouviram uma vozinha abafada, que ela reconheceu como sendo de Suzy. Socorro! Gemia. Na mesma hora, Kate começou a arrancar os destroços, atirando-os para longe feito uma louca. Algumas pessoas que estavam próximas, vendo seu desespero, juntaram-se para ajudá-la, e em breve a porta estava desobstruída. Suzy apareceu toda suja e ensanguentada, e Kate a abraçou com desespero, apalpando-a por todos os lados para certificar-se de que ela estava bem. O corte era leve, e ela não parecia seriamente ferida. Onde estão os outros? Questionou ela, vendo que ninguém mais aparecia. Kevin está lá embaixo, falou assustada. Imediatamente, Kate desceu as escadas semidestruídas do porão. Saltando os degraus faltantes, ingressou na escuridão, tateando em busca de corpos. Kevin, chamou. Pode me ouvir? Estou preso, mamãe. Ela o localizou a um canto, preso sob as ferragens. Com a ajuda de Roger, conseguiu soltá-lo. Kevin sofrera apenas algumas escoriações leves na perna, onde ficara preso. E os outros? Indagou logo após se certificar de que os dois não corriam perigo. Não sabemos, respondeu Kevin. Quando as bombas começaram a cair, Marianne nos colocou no porão e saiu. Para onde ela foi? O filho deu de ombros, e Kate saiu com Roger, procurando entre os escombros. Quase todas as casas das redondezas haviam sido total ou parcialmente destruídas, e com uma estranha sensação de perda, um pesar indescritível no coração, Kate foi caminhando entre elas.
procurando sem esperar encontrar. Subitamente, coração aos pulos, sentiu mais do que viu, um rostinho muito semelhante ao de Mariane, parcialmente soterrado pelos escombros. Aflita, encaminhou-se para onde ele estava. Foi o caminho mais longo que já percorrera em toda a sua vida. Queria aproximar-se e não queria, tentando negar para si mesma que era sua filha soterrada ali. Seu coração sofreu a dor da perda, ainda que aquela não fosse Mariane. Seria a filha de alguém, e uma tristeza inenarrável se apoderou dela, por saber que haveria, dali a instantes, uma mãe chorando a perda da filhinha amada. Descobriu com pesar que aquela mãe era ela própria, pois foi a sua filha que a encontrou ali, mutilada e sem vida. Sentindo uma dor que jamais pensou existir, Kate parou, o corpo vergado para o chão, até se ajoelhar ao lado de Mariane. Juntou as mãos sobre a boca, curvou-se para a frente e pôs-se a chorar de mansinho. Perdera sua filha, a filha por quem tanto lutara, a filha que tanto fizera sofrer e por quem teria dado a própria vida para salvá-la, a filha por quem conseguira reconhecer o inesgotável amor. Roger viu a mãe tombar no chão de joelhos e correu ao seu encontro. Ao dar de cara com o rosto sem vida da irmã, começou a chorar também. Por uma estranha razão, o rosto de Mariane permanecera intacto. Apenas seu corpo sofrera lacerações, e parecia a Kate que ela dormia. Roger colocou a mão no ombro da mãe, apertando-o emocionado. Foi seguindo com os olhos pelos escombros, até que encontrou o corpo de Ross. Apesar do sangue e das feridas, conseguiu reconhecer o seu semblante. Ela acompanhou o olhar do filho e encontrou o sobrinho morto. Auxiliada por Roger, levantou-se e foi até ele. A dor era tamanha que ela nem conseguiu falar. Abaixou-se e ficou ali, alisando o corpo dele, sem se importar com o sangue que lhe manchava os dedos. Mamãe, chorou Roger baixinho em lágrimas. Vamos para casa. Não, Roger, falou ela com pungente dor. Vou apanhar meus filhos. Não podemos deixá-los no relento. De tão comovido, Roger não conseguiu responder, nem percebeu quando um soldado se aproximou. Senhora, disse ele com profundo pesar, meus homens farão esse serviço. Kate ergueu para ele os olhos cheios de dor, tentando compreender o que dizia. O sofrimento era tanto que ela não conseguia concatenar as ideias. Ajudada pelo soldado e por Roger, levantou-se. Olhou mais uma vez para Ross, depois para Mariane. Virou-se com pesar e se deixou conduzir pelo menino. Precisava cuidar dos filhos, chorar a perda de uns, agradecer a Deus a sobrevivência de outros. No momento em que a bomba estourou, uma forte pressão no peito deu a Mariane a sensação de que ele explodia. A dor e a violência mostravam que ela havia morrido. Contudo, estranhou ao perceber que continuava vendo paredes e vidros voarem pelos ares. Enquanto o peito ardia em chamas, seus olhos acompanhavam os acontecimentos. Ouviu e viu a sucessão de bombas e, sem compreender, procurou Ross. No minuto, ele estava em seu colo, e no minuto seguinte havia desaparecido. Descobriu que o corpo dele havia sido atirado a alguns metros de distância. Tentou se levantar, mas a dor no peito a impediu. Olhou para baixo e viu o corpo coberto de sangue. Parecia mesmo que lhe faltava alguma coisa. Pernas, braços, não sabia. Confusa, olhou para a frente e, por uma fração de segundos, julgou ter visto um homem parado a seu lado, todo vestido de branco. Ele lhe estendeu a mão num chamado carinhoso e quase irresistível, mas que ela recusou por não estar com Ross. Não iria a lugar nenhum sem ele. Uma outra bomba estourou mais além.
sem que o homem se incomodasse. Continuava parado à sua frente, estendendo-lhe a mão com um ar bondoso e gentil. Uma dor aguda quase a sufocou, e ela levou a mão ao peito, esforçando-se para respirar. Espantou-se com a ausência de suas mãos, e então tentou caminhar, só que também não tinha mais pernas. O ar foi escasseando, e nova onda de dor percorreu seu corpo como uma corrente de choque. Tudo começou a girar ao seu redor, enquanto a dor foi aumentando, aumentando, até se tornar insuportável. Já não podendo mais se conter, na iminência de cair sem sentidos, quis correr em direção ao homem vestido de branco, o que não foi possível, já que não tinha pernas. Seu corpo se projetou para a frente, e ela se sentiu despencar num abismo sem fim. Desmaiou. Quando acordou, estava limpa e medicada, o corpo coberto de bandagens. O que primeiro veio à sua mente foi a lembrança dos membros faltantes, e olhou para suas pernas e seus braços. Estavam todos ali. O quarto em que se encontrava era visivelmente um quarto de hospital, só que bem diferente daquele em que passara boa parte de sua vida. Não, aquele lugar não tinha nada a ver com o hospício do Dr. Kremer. Era limpo, claro e perfumado, muito aconchegante e agradável. Por uma estranha razão, Mariane sabia que não se encontrava em nenhum hospital do mundo visível. Tinha certeza da morte de seu corpo, assim como estava certa de que sobrevivera a ele, e aquele fato não a assustava. Uma porta lateral se abriu e o homem de branco que lhe estendera a mão apareceu. Como está? Perguntou gentil. Bem. Ele olhou as bandagens e trocou alguns curativos, acrescentando satisfeito. Já está quase bom. Mariane esperou até que ele terminasse e só então perguntou. Eu morri? O homem deu um risinho simpático, bateu de leve em sua mão e respondeu com naturalidade. Você desencarnou. Mariane não parecia surpresa, mas continuou a perguntar. E Ross? Desencarnou também. Em breve virá vê-la. A mente de Mariane parecia haver entrado no eixo. Era como se um espinho houvesse sido arrancado de seu cérebro, algo que o emperrava e lhe dificultava o raciocínio. Após o breve repouso que se seguiu ao seu desenlace, retomou o controle sobre si mesma, inevitavelmente lembrando-se de muitas coisas passadas em suas vidas. Ross foi o primeiro a visitá-la. Estava muito bem, vestido em uma túnica branca, alegre e sorridente. Nem parecia vítima da guerra. Seu corpo fluídico não guardava nenhuma sequela do bombardeio, e ele pareceu ainda mais bonito do que costumava ser. Os amigos, aos poucos, foram aparecendo, parabenizando-a pela vitória que alcançara. Mariane se lembrava de todos, inclusive daqueles com quem mantivera relações difíceis no passado. À exceção de Ross, nenhum deles a acompanhara. Todos haviam permanecido no mundo espiritual, alguns à espera de que ela retornasse daquela curta encarnação para empreenderem uma programação de vida conjunta. Charles, o espírito amigo que a ajudara, fora uma pessoa muito querida em sua encarnação bem anterior e já estava livre do círculo reencarnatório. Durante todo o período em que ele vivera na Terra, fora ele o responsável por sua proteção e pela manutenção de seus projetos. Tudo porque Mariane precisava dar um salto em sua ascensão espiritual. Durante muitas vidas, perdera-se no vício e nos prazeres fáceis, deixando-se seduzir pelos excessos da matéria e levando uma existência distante do bem e da moral. Tantos desregramentos acabaram imprimindo marcas em seu próprio corpo astral, cujos reflexos persistiriam na formação dos seguintes, caso uma medida de impacto não fosse logo tomada. Isso, aliado à necessidade de contenção de seus impulsos,
fez da deficiência mental um ótimo facilitador. Mariane poderia, ao mesmo tempo, cicatrizar as feridas deixadas pelos excessos e limitar suas atitudes, para que neles não reincidisse. Havia também os inimigos espirituais, que Mariane fora colecionando ao longo dos séculos. Sanguinária e cruel, teve amplo domínio das ciências ocultas, direcionando seus conhecimentos para práticas perversas e nocivas, cujo único propósito era o domínio da fortuna e do poder, destruindo todos que a ela se opusessem. Muitos desses espíritos faziam agora parte do círculo pessoal de Mariane, dispostos a reencarnar com ela para vivenciarem o amor e fazerem dissipar as névoas da antiga inimizade. Outros, porém, apegados ainda ao desejo de vingança, iam se arrastando na ignorância e não perdiam a oportunidade de assediar Mariane de todas as formas possíveis, ganhando espaço e força através da mediunidade indisciplinada e da loucura da menina. De todos, Luther era seu pior inimigo, o mais audaz, o mais feroz. Ainda longe de enxergar as verdades da alma, só se sentia bem quando em contato com vibrações inferiores, além de não desejar abrir mão do poder que conquistara na hierarquia das sombras. Em maio de 1945, finalmente, a Alemanha assinou o Tratado de Rendição com os aliados, e Kate aguardava ansiosamente a volta do marido e do cunhado. Recebera uma carta de Nathan anunciando seu retorno para aquele dia, e desde cedo preparou tudo. Com a destruição de sua casa, o proprietário retomou o imóvel e Kate se mudou com os filhos para a casa de Nathan. Arrumou o ambiente como pôde e cozinhou um jantar razoável, considerando a precariedade em que se encontravam. Todos reunidos, puseram-se à espera na varanda, mal contendo a ansiedade. A cada um que passava, Kate se sobressaltava, mas nada de avistar o marido e o cunhado. No final da tarde, finalmente, um homem de farda apareceu no fim da rua. Vinha mancando, trazendo ao ombro um saco do exército sujo e manchado. Kate e as crianças se levantaram correndo, ao mesmo tempo felizes e em dúvida. Era apenas um homem, quando deveria haver dois. A distância não dava para dizer quem era. Ele foi se aproximando devagar, arrastando a perna e, de vez em quando, trocando o saco de ombro. Kate apertava as mãos nervosamente, certa de que a alegria pela volta de um seria ofuscada pela morte do outro. Finalmente, a proximidade do homem tornou possível a ela e às crianças identificar-lhe as feições. Magro, maltratado e ferido, vinha Nathan, dando a todos a certeza de que David havia perecido. Ela desceu correndo a rua em sua direção, e ele soltou o saco no chão e a recebeu num abraço emocionado, de uma efusão comedida. Sem saber se ria ou se chorava, Kate se afastou dele e, com uma certa angústia, perguntou, já sabendo a resposta: Nathan, o que foi feito de David? O olhar do cunhado trazia sua dor. David fora atingido por uma granada na última batalha e não resistira aos ferimentos. Queria dizer-lhe pessoalmente, desabafou ele. Achei que lhes devia isso. Kate sofreu a sua dor em silêncio. Não podia fraquejar diante dos filhos, que dela retiravam sua coragem. E Nathan também sofria. Desde que recebera a notícia da morte de Ross, nunca mais fora o mesmo. Lutava na guerra, ora como se quisesse morrer, ora como se desejasse desafiar a morte. Os soldados o chamavam de louco suicida, mas o fato é que sua ousadia intrépida lhe valeu uma condecoração por bravura, tendo ele salvo vários de seus companheiros na batalha em que David perdera a vida. Mesmo assim, conseguira resgatá-lo ainda vivo, não sendo capaz, contudo, de curar-lhe os ferimentos.
O sofrimento indizível os uniu ainda mais. Nathan conseguiu de volta seu antigo emprego, embora com salário reduzido, e arranjou uma colocação para Roger. Aos poucos, foi refazendo sua casa, que não sofrera muita destruição, dividindo espaço com a cunhada e os sobrinhos. Como era de se esperar, Kate e Nathan acabaram se casando, formando uma união que, embora pouco calorosa e sem paixão, era pontilhada de amizade e respeito, suficientes para auxiliar na construção de um novo lar. Algum tempo depois, Nathan soube, por um antigo colega de trabalho, que a fábrica de tecidos do Sr. Brandley fora à falência, levando-o a uma associação com o fabricante de armas e munições. Desde a eclosão da guerra, o caso entre ele e Lillian tornou-se público, para desgosto da esposa de Richard, que se suicidou pouco tempo depois. Atormentado com a morte da mulher, ele deixou Lillian, casando-se com a filha de seu sócio. Abandonada e sem dinheiro, Lillian passou a sobreviver dos favores que fazia aos soldados, vindo a desencarnar doente e em completa solidão. Por seu turno, David foi recebido no astral por espíritos encarregados de orientar as vítimas da guerra. A princípio, permaneceu no abrigo astral de recuperação, até sentir-se livre da sensação das feridas. Quando finalmente acreditou-se curado, saiu espontaneamente do abrigo e, não conseguindo lidar com a culpa pelo que fizera a Marianne e a Kate, que no momento agora não valeria a pena explicar, deixou-se prender pelos inimigos, que o levaram para o astral inferior. Epílogo. Marianne retornou de suas reminiscências e fitou o semblante tranquilo de Ross. Fazia 5 anos que estava ali, aprendendo com ele sobre as coisas do espírito. Lembrar-se do passado lhe causara imenso bem, pois conseguira revivê-lo sem dor, e as lembranças, sobretudo, fizeram nascer uma admiração até então desconhecida por Kate. Minha mãe é uma mulher de muita coragem, observou com respeito. Você não acha? É claro, sempre tive a maior admiração por tia Kate. Como será que anda a vida dela agora? Não gostaria de ir até lá e ver por si mesma? Gostaria sim. Então venha. Vamos pedir permissão a Charles. Mais tarde, Rosa e Marianne entraram no quarto de Kate, no exato momento em que ela acabara de adormecer. Esperaram um pouco, até que seu corpo astral se despreendesse parcialmente do corpo e se tornaram visíveis. Marianne, Ross! Exclamou ela surpresa. Quantas saudades! Beijou e abraçou os dois, que corresponderam com afeto. Como está tia Kate? Bem, na medida do possível. Kate abaixou os olhos e começou a chorar de mansinho. Por que está chorando, mamãe? Faz muito tempo que vocês se foram, mas para uma mãe, o tempo nunca apaga a dor da perda de seus filhos. Nós não nos fomos, esclareceu Ross. Não está nos vendo? É diferente. Vivemos em mundos distintos. Distintos, mas que se intercalam. E é por isso que estamos aqui e poderemos vir sempre. Sei que Deus faz as coisas certas, mas é tão difícil compreender e aceitar a perda. Além de vocês, perdi também meu marido. Estamos livres, mãe, esclareceu Marianne. Eu principalmente. Kate fitou a filha com atenção, e seu rosto lhe pareceu mais iluminado e sereno. Você está muito bonita, elogiou, alisando-lhe os cabelos compridos e lisos. Marianne deu-lhe um beijo na palma da mão e acrescentou emocionada. Obrigada por tudo que fez por mim. Só o que fiz foi lhe causar sofrimento. Não pense assim. Foi graças a você e papai que tive a chance de reencarnar como louca, que era o que eu precisava.
Ninguém, a não ser vocês, estavam dispostos a me aceitar. Pelos olhos de Kate passou uma sombra de tristeza, e ela considerou. Você sabe o quanto me arrependo pelo que lhe fiz. Não precisa. Você, papai, o Dr. Kramer, todos foram instrumentos para que eu conseguisse voltar os olhos para mim mesma e aceitar a mediunidade e a doença como fatores de crescimento. E essa guerra? Tornou ela em lágrimas. Todos perdemos com ela. Vocês perderam a vida. Eu perdi vocês. Perdi meu marido. Quantas pessoas, assim como nós, sofreram e sofrem as consequências desse terrível flagelo? A guerra é uma calamidade lamentável, mas também serve a seus propósitos, esclareceu Ross. Que propósitos pode haver na guerra além da ambição do homem? O progresso. Precisamos destruir para, através da reconstrução, impulsionar o progresso. Não pode haver progresso no meio da maldade. O que você chama de maldade nada mais é do que a condição do próprio homem. A humanidade caminha a passos vagarosos porque se perdeu nas ilusões do mundo, transformando a riqueza e o poder em instrumentos da vaidade e do orgulho. Tudo é permitido dentro dos princípios divinos, mas aquele que afeta o equilíbrio do mundo, de alguma forma, terá de recuperá-lo. Ou seja, aqueles que fazem a guerra são gananciosos e os que nela perecem estão sendo punidos. Poderia ser padecem, sofrem, mas acho que você quer dizer perecem, morrem. Nenhuma coisa, nem outra. Os que promovem a guerra estão tão distantes do amor cósmico que se esqueceram completamente de sua natureza divina, ao passo que as chamadas vítimas são apenas espíritos em crescimento que não aprenderam a transformar suas culpas em nome desse mesmo amor. Tanto uns quanto os outros se predispõem ao renascimento e à renovação, assim como os povos e o próprio planeta, que atravessam guerras, catástrofes e cataclismos para provocar uma reestruturação de princípios e valores. E tudo isso sempre para melhor. Será? Já tivemos tantas guerras e o mundo ainda esbarra na carnificina de sempre. Como disse, o avanço da humanidade é vagaroso, contudo, ele existe. Em breve, todos os espíritos desse planeta serão forçados à transformação ou ao exílio. Por ora, as modificações ainda se fazem com o aproveitamento dos potenciais destrutivos e de reconstrução que todo ser humano possui. Sim, a guerra nos modifica. Somos hoje criaturas muito mais amargas e sem esperança do que fomos ontem. Lance sua visão para o futuro, tia Kate, e verá que tenho razão. Aposto como o planeta inteiro vai passar por uma transformação, não só no campo político e econômico, mas também no tecnológico, no social, no moral e no espiritual. Essa é a inevitável lei do progresso, que há de se impor de uma maneira ou de outra. Com a guerra, novas necessidades vão surgindo, e o homem é obrigado a trabalhar por si mesmo e pela coletividade da qual faz parte. Da destruição, novas ideias se materializam, e a renovação acontece. E quem é que garante que vamos mudar para melhor? Toda renovação é para melhor. Veja essa casa, por exemplo. Como foi parcialmente destruída na guerra, vocês tiveram que reformá-la. E aposto como aproveitaram para consertar o que já estava estragado. Trocaram canos, puseram fiação nova, ampliaram a cozinha, mudaram a cor das paredes, deixando-a mais confortável e mais bonita. Agora, se ela não houvesse sido destruída, vocês continuariam na acomodação e a casa não teria sofrido nenhuma melhora. E vocês teriam deixado passar a chance da realização de boas possibilidades que possuem. Ross fitou-a atentamente.
vendo o efeito que suas palavras causavam nela. Kate parecia muito impressionada com a sabedoria do sobrinho. O que você diz é muito bonito e faz sentido, rebateu ela, ainda não totalmente convencida. Mas e a paz? Não conta? Conta, e muito. Cada vez que se deflagra uma guerra, mais se valoriza a paz e mais cresce na consciência do homem a certeza de que a violência não é, nem nunca será, o melhor caminho para a solução de desavenças, que podem ser resolvidas, todas elas, pela via do amor. Se é assim, não deveria haver mais guerra. Onde está essa consciência de que você falou? Em alguns homens que se opõem aos conflitos, não em todos. E são eles que têm a tarefa de contaminar o mundo para que no futuro ninguém mais pense em armas para matar seu semelhante e conquistar o poder. O que falta à humanidade é compreender que o poder só a Deus pertence, e o que se exerce aqui não passa de mais uma ilusão criada pelos sentidos para dar satisfação à alma que só faz priorizar seus desejos. É um processo lento, que não vai acontecer agora nem nos próximos anos, e sim nas décadas que virão. Para isso, é preciso ação e coragem, não para matar ou morrer, mas para compreender a mudança, que é pessoal e única. Muitos já deram o primeiro passo e estão ligados nessa corrente de amor e fraternidade que vai aumentando dia após dia, toda vez que um espírito se modifica e a ela naturalmente se liga. Ainda não são muitos, mas poucos é melhor do que nenhum. Os olhos de Kate agora estavam secos e ela parecia finalmente assimilar as explicações do sobrinho. Também pensa assim, Mariane? Indagou e a filha sentiu. Nesse momento, Nathan se remexeu na cama e Rosa aproximou-se dele, dando-lhe um suave beijo na testa. Nathan se virou para outro lado e continuou a dormir, com o corpo fluídico pairando poucos centímetros acima do físico. Você e tio Nathan estão se dando bem? Quis saber Mariane. Não nos amamos propriamente, mas nos entendemos e nos respeitamos, esclareceu Kate. Não seria isso amor? A pergunta causou um sobressalto em seu peito, e ela fitou o marido com ternura, pensando se a filha não teria razão. Era algo que ela mesma jamais pensara. E seu pai? Redarguiu. Tem tido notícias dele? Papai não está conosco, mas não se preocupe. Em breve iremos resgatá-lo. Rosa cercou-se da tia e envolveu-a num abraço caloroso. Agora precisamos ir. O dia já está amanhecendo e vocês logo vão retornar ao mundo físico. Prometem vir visitar-me sempre? Sempre que pudermos. Enquanto o Ross se despedia da tia, Mariane foi para a janela, vendo os quintais das duas casas pelo lado oposto ao que se acostumara em vida. A casa vizinha fora totalmente reformada e alugada a uma nova família. Salte a tábua da cerca, mamãe, aconselhou ela enigmaticamente. Seus netos em breve estarão passando por ali. Aos poucos, os espíritos de Rosa e Mariane foram esvanecendo, e Kate retornou ao corpo físico. Quando despertou, o sol já ia alto. Era domingo, e Nathan ainda dormia a seu lado. Levantou-se e consultou o relógio, surpreendendo-se com a proximidade das 10 horas. Nunca dormira tanto em sua vida. Sentia um bem-estar indescritível. Espreguiçou-se com vontade e abriu a janela. Fazia um bonito dia de verão, e um vento suave amenizava o calor do sol, tornando a manhã mais agradável. Já ia sair da janela quando notou o esvoaçar de uma saia, acompanhando o compasso da brisa. Parou e olhou detidamente. Alguns lençóis muito alvos e limpos haviam sido estendidos no varal, e por detrás deles a silhueta de uma moça se delineou.
Kate não precisava ver o seu rosto para saber que se tratava de Suzy. Agora, com 15 anos, tornara-se uma moça muito bonita e alegre. Encostada na cerca, conversava com alguém. Pelo vai e vem dos lençóis, Kate conseguiu vislumbrar o rosto do novo vizinho, um rapazinho de seus 18 anos, que recentemente se mudara com a família para sua antiga casa. De onde estava, Kate apenas pôde perceber que Suzy parecia muito interessada no rapaz, e ele nela. Em dado momento, suas mãos se tocaram por cima da cerca, mas ela não conseguiu ver o rubor repentino que subiu pelo rosto da filha. Apenas percebeu que ela se debruçava sobre a cerca para ouvir algo que o rapaz lhe sussurrou ao ouvido. Enquanto ele falava, os lábios de Suzy iam gradativamente formando um sorriso espontâneo e cheio de prazer. Quando ele se calou, as faces dos dois estavam afogueadas, e Suzy apertou a extremidade superior da cerca, permitindo que Kate antevisse o ar de paixão com que o rapaz a olhou. Suzy sentiu nervosismo e apertou ainda mais a cerca, tanto que a tábua, muito fina, não resistiu. Com um estalido, soltou-se das demais e projetou-se para o outro lado, levando com ela a menina, que só não caiu porque o rapaz conseguiu amparar o pedaço de madeira e segurar a moça ao mesmo tempo. A cena causou imensa emoção em Kate, que reconhecia os primeiros sinais da paixão adolescente. Não querendo ser intrometida, voltou-se para dentro, não antes que uma sombra de reconhecimento passasse pela sua mente. Lembrou-se de que havia sonhado com Marianne Ross e que a filha lhe havia dito alguma coisa. O que era mesmo? Puxando pela memória, Kate se lembrou. Solte a tábua da cerca, mamãe. Seus netos em breve estarão passando por ali. Com um gritinho abafado, correu de volta para a janela. O rapaz agora havia passado para o seu lado da cerca e ajudava Suzy a encaixar a tábua no lugar. Naquele momento, sem saber como, seu coração compreendeu tudo. Seriam Suzy e aquele rapaz que trariam um novo para suas vidas? Seus netos iriam encher aquela casa com seus risos alegres e suas brincadeiras inocentes. Por alguns momentos ainda, acompanhou a luta de Suzy e do rapaz para recolocar a tábua, até que gritou lá de cima: Deixe, Suzy. Para que prender, se terei que despregar depois? Suzy e o rapaz a olharam espantados, sem entender o que ela queria dizer. Constrangidos por terem sido surpreendidos naquele momento de tanta intimidade, obedeceram e soltaram a cerca. O rapaz voltou para sua casa, e Suzy apanhou o cesto vazio de roupas, voltando para a cozinha. Nesse momento, o sol iluminou a cerca, e a passagem que se abrira resplandeceu com o verde da grama que brilhava do outro lado. Kate sentiu o perfume das flores e a suavidade da brisa. Pensou nos filhos. A saudade de Marianne e Rosa era tremenda, e ela pensava que jamais conseguiria superar aquela perda. Os vivos, porém, lhe davam muitas alegrias. Roger acabara de ingressar na Universidade de Oxford, e Kevin se preparava para o próximo ano. Ambos se haviam tornado rapazes bonitos e inteligentes, além de honestos e estudiosos. E Suzy, uma menina educada e gentil, estudava em um bom colégio e, ao que parecia, iria iniciar seus sonhos de moça. Kate olhou para Nathan, ainda adormecido, e 2 lágrimas escorreram de seu rosto. Não chorava de tristeza. Pela primeira vez em sua vida, sentindo-se uma mulher completa e plena, chorava de alegria. Tornou a olhar para a cerca, lembrando-se de algo que alguém havia lhe dito no sonho, e sorriu para si mesma. Não seria isso amor? Fim.